Boa noite, a paz do Senhor Jesus para os meus amados irmãos. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na vida de cada um. Eu louvo e engrandeço a Deus por essa oportunidade que nós temos agora com a escola dominical. Amém? Nós estamos aí na lição 3 do dia 19 de janeiro de 2025. Ela vai falar sobre a encarnação do Verbo. E o texto áureo vai dizer assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, aleluia, cheio da graça e da verdade. João capítulo 1, versículo 14. Também a verdade prática, ela diz assim: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação, aleluia, da sua historicidade não se sustenta. Eu quero estar orando contigo agora para nós darmos início à leitura da, aleluia, a leitura da palavra de Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta tarde. Muito obrigado a Deus pelos teus cuidados, ó Pai, pelo teu grande amor, ó Pai, de estar, Senhor, nos dando a tua palavra, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, através dela, Senhor, voltar à tua presença na Jerusalém Celestial. Assim, Senhor, eu louvo, engrandeço, magnifico o teu poderoso nome. Assim o Senhor venha, Senhor, com teu poder, com a tua unção, com teu sobrenatural, fazer com que nós nos acheguemos a Ti dia após dia, Senhor, Deus de Israel, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. A leitura bíblica em classe está em 1 João capítulo 1, de 1 a 3, também 4, de 1 a 3, e 2 João capítulo 7, ou melhor dizendo, 2 João 7, e 1 João capítulo 1, de 1 a 3, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 4. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já manifestos são falsos profetas, se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus, Espírito que confessa com que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis, aleluia, que está já no mundo. 2 João 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e anticristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero ir à introdução com os meus amados amigos e irmãos nesta noite. Amém? Introdução. Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema a encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. Mesmo o apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Heresias que negam a corporeidade de Cristo. O que é descetismo? O termo vem do grego dekel, que significa ter aparência. O descetismo é a mais antiga heresia da história da igreja, que consiste em negar que Jesus
tivesse tido corpo físico humano, sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. O que os docetas ensinavam sobre Jesus. Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, Lucas capítulo 1, versículo 5, José e Maria, Lucas 2, verso 4 e 5, vizinhos e primos, Lucas capítulo 1, versículo 36 ao 58, pastores, Lucas capítulo 2, versículo 8, Simeão e Ana, Lucas capítulo 2, versículo 27 ao 35, isso sem contar com o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Lucas capítulo 2, versículo 40 ao 52. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 principais heresias negam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docentismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião e outros, aleluia, outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou de substância éterea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local, em Belém da Judéia. Mateus capítulo 2, versículo 1, Lucas capítulo 2, versículo 11. E época no reino de César Augusto, imperador romano. Lucas capítulo 2, versículo 1. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus. João capítulo 2, versículo 21. Amém? É a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. O que era desde o princípio, João capítulo 1, versículo 1. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelistas sinóticos, apresentam Jesus exaltando os seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João revela interiormente. Pode-se dizer que o Evangelho de João é uma interpretação de Jesus, a expressão o que era desde o princípio, e uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do Evangelho que leva o seu nome. No princípio era o verbo, aleluia, no princípio era o verbo, João capítulo 1, versículo 1. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação. Gênesis capítulo 1, mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne. Não, aleluia, se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. João capítulo 1, versículo 14. A reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus Cristo vem em carne ao mundo e que pode ser tocado pelos que com ele conviveram. João capítulo 20, versículo 27.
Veja aqui a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos, o posiciona no acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus Cristo só pode também ser alguém, aleluia, da história. Romanos capítulo 1, versículo 3. Uma crença herética. 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o doceta. Os escritos dos apóstolos João, o Evangelho, as 3 epístolas, o livro do Apocalipse foram produzidos na última década do 1º século. Nessa época, o docentismo já se difundia entre os cristãos. Por isso o apóstolo esclarece, e de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 13, 3, 17 e 18. Por essa razão o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Segundo João 7. Auxílio teológico. A união hipostática. A união hipostática descreve a união entre a natureza humana e divina da pessoa única de Jesus. Entender adequadamente esta doutrina depende, aleluia, glórias a Deus, depende da completa compreensão de cada uma das naturezas e de como se constitui a única pessoa. O ensino bíblico acerca da humanidade de Jesus revela-nos que na encarnação ele tornou-se plenamente humano em toda a área de sua vida, menos na prática de um eventual pecado. Uma das maneiras de nos convencermos da completa humanidade de Jesus é esta: os mesmos termos que descrevem aspectos diferentes da humanidade também descrevem o apóstolo, aleluia, melhor dizendo, também descrevem o próprio Jesus. Por exemplo, o Novo Testamento frequentemente usa a palavra grega pneuma, espírito, para descrever o espírito do homem, e a mesma palavra é empregada para Jesus. Ele mesmo aplicou a si o pneuma quando na cruz entregou o seu espírito ao Pai e inspirou. Lucas capítulo 23, versículo 46. Como essas heresias se revelam? Quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons. A Igreja Unificada e ensina que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus Cristo é uma das marcas desses movimentos e o ensino moderno de Corinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento. Josué capítulo 7, versículo 14, seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18 e 20. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo, o heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o Cireneu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia, e
o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus Cristo não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Alcorão 4:157. Nas notas explicativas do rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi, aleluia, levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Confirmação histórica. A confirmação, aleluia, bíblica e histórica da morte de Jesus é um fato incontestável. A historicidade. Não cristãos, Jesus e romanos, atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu 37-100 depois de Cristo, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificasse. Os que o haviam amado durante toda a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito, 55-117 depois de Cristo, escreveu: aquele de quem levaram o nome, aleluia, aquele de quem levavam o nome Cristo, foi executado no reino de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Auxílio teológico. A teologia liberal e a Bíblia, em palavras simples, a doutrina cristã ortodoxa da Bíblia, postula que ela é sobrenaturalmente inspirada por Deus e infalível e normativa em todas as questões que dizem a respeito da salvação, de modo geral, definida como o relacionamento de uma pessoa com Deus e o seu cumprimento a nível pessoal. Ela é singular dentre os livros por ser a palavra escrita de Deus, diferente em espécie, não somente em grau, de outros livros importantes. E essa crença no status especial da Bíblia é encontrada na própria Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, 16, 17, 2 Pedro 1, 20, 21, e ao longo da história da igreja, desde os pais eclesiásticos até o pensamento ocidental da era moderna, quando os deístas, por exemplo, começaram a questionar a inspiração e autoridade da Bíblia comparado ao consenso cristão ortodoxo de que a Bíblia é a revelação, aleluia, que nos foi dada sobrenaturalmente por Deus. O cristianismo liberal trata a Bíblia como um livro humano de grande percepção e sabedoria espiritual, mas que não é divinamente inspirada, nem singularmente normativo. Os cristãos liberais são, no entanto, extremamente relutantes em falar sobre a autoridade da Bíblia, e isso os deixa sem uma fonte ou norma objetiva para as crenças e as doutrinas cristãs. Amém? Conclusão. As expressões "o Verbo se fez carne" e "Jesus Cristo veio em carne" significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado. Embora nunca houvesse pecado,
e venceu o pecado como homem. Como o docetismo pode ser definido? O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus Cristo tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. E isso diz o docetismo, a doutrina herética dos docetas. Quais os três principais heresiarcas docetas? Cerinto, Saturnino e Marcião. Qual a gravidade do docetismo? A gravidade dessa heresia está em afirmar que Jesus Cristo não teve corpo físico, então ele também não morreu, e se não morreu, também não ressuscitou, e se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Mas nós cremos que há salvação e que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Amém? 4. O que o apóstolo reitera na introdução do Evangelho de João? O apóstolo reitera que afirma na introdução do seu Evangelho o que, aleluia, vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. 5. Quem na antiguidade e atualidade nega a crucificação do Senhor? O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão Cirineu transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Atualmente, o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus Cristo não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Alcorão 4:157. Mas nós temos, aleluia, a alegria de saber que ele morreu em nosso lugar. Ele derramou o seu sangue puro e carmesim, ele nos comprou com o seu sangue, ele morreu a nossa morte e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta noite, pelo teu grande amor, pelo teu grande poder. Confirma, Senhor Deus, aos corações, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem confirmado a nós, de saber, Senhor Deus, que o Senhor é a solução, Senhor Deus, para a humanidade, e crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração é verdadeiramente a porta para que, conforme diz a tua palavra, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, para que nós sejamos felizes, para que nós sejamos realizados pelo poder e pela tua unção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Então nós terminamos mais uma escola dominical. Eu louvo e engrandeço a Deus pela tua vida, por tudo que Deus tem feito e por tudo que Deus ainda há de fazer. Eu quero pedir oração pela Cristiane aí. Cristiane fez uma cirurgia e ela carece, de nossas orações. Quero pedir oração também para o esposo da nossa amada irmã Rose, também para a evangelista Anastácia também, seu filho, sua família. Esteja aí nos ajudando em oração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, fica na paz. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que assim que as consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos para todos vocês. Tenham aí uma ótima noite. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o culto de louvor e adoração. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe.